Senhor Espírito Santo, o Senhor marcou um encontro com esta pessoa, pois tudo que foi falado foi para ela. Esta pessoa que vinha planejando a sua própria a sua própria morte, inclusive fez uma carta de despedida. Esta pessoa que olha para os lados e não vê saída para os seus problemas, não vê como realizar os seus sonhos. Os meses se passaram, os anos, e a sua situação só piora a cada dia, a cada mês. Mas agora, aí em casa, no trabalho, no presídio, ele dá um basta. Diga basta. Fale, meu amigo, chega de sofrimento, de humilhação, de dar desculpas. Eu vou me entregar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou para o altar, eu vou para o Jaboque, fazer o voto de Jaboque, que é o voto de esvaziar-se de si mesmo, para ser cheio do teu Espírito. Fale com Deus, desabafe. Se você tiver que chorar, gritar, faça aí agora, mas não fique calado ouvindo a minha oração, porque o Senhor, meu Pai, livrou esta pessoa do suicídio, da morte. Os encostos tentaram matá-lo em acidentes, com problemas de saúde, mas o Senhor o guardou em assaltos, o Senhor a protegeu. Ele já viu a morte cara a cara, e o Senhor o livrou para que ele pudesse agora, nesta oração, se entregar. Entregue-se, meu amigo, pois o Senhor Jesus, Ele abraça você. O encosto que está na sua cabeça, no seu corpo, colocando vícios, doença, depressão, nervosismo. Coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga: encosto, em nome de Jesus, força do mal, diga: saia! Respire profundo. Levante o copo com água, pois esta água, como símbolo do Espírito Santo, eu a declaro consagrada, para que você seja purificado e transformado nesta fogueira santa em um filho do rei, em uma princesa, em um príncipe, que é o primogênito do rei, em nome de Jesus. Beba, meu amigo, porque ainda que ninguém tenha dado nada por você, ainda que ninguém creia em você, ainda que você diga: nem eu mesmo creio em mim, Deus crê e nós também. Beba, tenha uma experiência agora com o poder de Deus. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele, diga para Ele: eu sou teu, por isso me possua, ó Espírito de Deus. Fale, abra sua boca, você tem que falar. Você já falou palavrões, mentiras, você já murmurou, já culpou a Deus. Agora chegou a hora de você dizer: eu me entrego a Ti. E você que vai se batizar, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre a bata. É essa bata que você vai vestir domingo, após a reunião, para ser batizado. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sepultar o seu passado e andar, espiritualmente falando, vestido de branco. Espiritualmente você vai estar vestido de branco diante de Deus e você vai vencer, porque o Espírito Santo vai lhe possuir. É o que eu determino que aconteça com todos que estão afastados e que voltarão, e os que nunca estiveram no Templo de Salomão, no Templo da Universal, estarão conosco neste domingo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crer e concorda, diga amém, que significa assim seja. Graças a Deus.
A palavra de Deus, ela é clara quando diz que Ele, como Pai, quer o melhor para os seus filhos. E você que se considera um filho de Deus, neste domingo, no primeiro domingo do segundo semestre, você não pode faltar. Você que vive aqui em São Paulo, nós estaremos às 18 horas ao pôr do sol usando este azeite que você derramou sobre a pedra quando você fez o seu voto, o voto de Betel, porta do céu. Nós recolhemos este azeite, está aqui, ó. O Reinaldo vai mostrar. Este azeite foi recolhido nesse recipiente e nós vamos consagrar você neste domingo, às 18 horas, ao pôr do sol, no alto da cabeça. Uma gotinha deste azeite vai ser suficiente para o Espírito de Deus lhe dar saúde, porque Deus é o Criador e Ele criou o ser humano saudável, lhe dar sabedoria para administrar, trabalhar, negociar, prosperar e desfrutar de uma vida de conforto, segurança para si, para sua família e ainda patrocinar a obra de Deus. E força, 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 o que muita gente está perdendo. Muita gente perdeu a força, o ânimo, a disposição em meio a esta pandemia. Mas nesta consagração, no primeiro domingo do segundo semestre, você vai receber a força de Deus para concluir tudo que você iniciou. Aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, ao pôr do sol. É com este azeite aqui, nós vamos lhe consagrar com este óleo que foi recolhido do altar. Você fez o voto e este azeite foi recolhido e nós vamos usá-lo neste domingo às 18 horas, porque a palavra de Deus é clara quando diz: te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Você que diz: olha, bispo, eu não tenho tido alegria. Eu não tenho tido alegria no que eu faço. Tudo que eu faço está amarrado, dá tudo errado. O que é isso? Isso é um encosto. Isso é um encosto. A explicação é essa. Isso não é obra do Espírito de Deus, isso é obra do espírito do cão, de Satanás, do diabo. E você tem que se revoltar contra essa situação, meu amigo. Caso contrário, esse segundo semestre será pior do que o primeiro. E não adianta bater 3 vezes, não, em madeira. Não adianta, não. Não adianta se benzer, não. Você tem que ser ungido, consagrado a Deus. Segundo semestre já se iniciou. E Deus está falando para você o que fazer, para você ter alegria. Está aqui, ó. Vai te ungir para que você tenha alegria, mais alegria que os outros. Se você quer desfrutar de saúde, sabedoria e força, você já sabe o dia. Domingo, lugar, Templo de Salomão. O horário, ao pôr do sol às 18 horas. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Nós vamos iniciar o capítulo 7 do livro do Apocalipse, tá? Aceite o desafio de obedecer a palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
Não importa quantas perdas você tenha sofrido. Perdeu saúde, perdeu um ente querido, perdeu um negócio, perdeu o trabalho, perdeu status. Não importa quantas perdas você tenha sofrido até aqui. Não, mas como não? O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Porque se você fizer daqui para frente o que Deus nos revela na sua palavra, meu amigo, tudo que você perdeu, você vai conquistar de volta. Você vai restaurar. Deus, ele vai restaurar a sua vida. Ele vai lhe dar de volta, exemplo de Jó. Lembra, Jó? Ele perdeu tudo. Mas Deus deu a ele em dobro tudo que ele havia perdido. Por isso eu disse e repito, não importa quantas perdas você tenha sofrido até aqui. O que importa é o que você vai fazer a partir daqui para frente. Porque Deus, ele quer ser com você. Como é que é? Ninguém quer ser com você. Quem quer se aliar a uma pessoa que perdeu tudo ou quase tudo? Ninguém. Mas Deus quer ser com você. Deus quer se aliar a você. Mas para ele se aliar a você, você tem que empenhar a sua palavra. A sua palavra tem que ser verdadeira. Você tem que ser justo. Você tem que empenhar a sua palavra, a palavra de Deus. Quando você empenha a sua palavra, a palavra de Deus, então Deus cumpre como prometido na sua vida. Eu vou provar isso para você agora. Presta atenção. Passando necessidade, os meus filhos queriam uma bolacha para comer e eu não tinha. Meu nome é Erinilda, sou empresária. A minha vida sempre foi uma vida muito difícil. A gente passava muita dificuldade, meu pai era agricultor, mas ele não tinha condições de dar uma vida boa para a gente e nem mesmo estudo. Daí ele saiu do campo, ele foi morar na cidade para que os filhos viessem estudar. A gente não tinha dinheiro para comprar um lápis para ir para a escola. A gente estudou pouco, com muita dificuldade, e aos 15 anos eu me casei, achando que eu ia ter uma vida melhor, só que não foi isso que aconteceu. O meu esposo, ele já bebia e ele passou a beber muito mais depois do casamento. Ele se tornou alcoólatra. Ele gastava tudo na bebida, passava nos bares, já era pagando os bares e faltando alimento em casa, passando necessidade. Os meus filhos queriam uma bolacha para comer e eu não tinha. Ele começou a pegar dinheiro com a agiota, aí a dificuldade foi ainda maior, porque o dinheiro não chegava em casa. Eu ia na igreja católica, dava o dízimo, mas eu dava do meu jeito. Do jeito que eles me ensinaram, que eu dava o que eu achava que eu poderia dar. Eu dava aquilo que eu achava que era o dízimo. Uma obreira vizinha, ela chegou em mim e ela me falou da Igreja Universal. Só que no momento eu fui resistente, eu não quis ir na igreja, porque eu tinha medo de eu ir na igreja e ser mais uma igreja. E eu fiz um monte de questionamentos para ela, porque eu queria ter a certeza do que eu queria na minha vida. Eu não queria ir na igreja por um tempo, eu queria ir por toda a minha vida. E eu fui na Igreja Universal. Aquele dia foi o dia que eu encontrei Jesus, porque dali eu saí já transformada, já com outros pensamentos, já com outra visão, porque ali eu ouvi o homem de Deus falar que a minha vida ia mudar. Que quem desse ouvir da palavra de Deus, Deus ia mudar a sua vida. E ali eu comecei. Fui uma vez, fui duas vezes e continuei indo na igreja, me batizei. Quando eu me batizei, meu marido, ele se transformou de uma tal forma para pior, que ele falava para mim que se eu continuasse indo naquela igreja,
ou seja, na Igreja Universal, que ele ia descarregar um revólver na minha cabeça. Mas eu não dei ouvidos ao que ele falou, eu continuei indo na igreja todos os dias, de domingo a domingo, porque a minha sede era tão grande de transformar a minha vida, de ter uma nova vida, de ter uma transformação de vida, que eu queria ir todos os dias na igreja. Muitas das vezes eu ia e quando eu chegava eu ficava na rua com meus 2 filhos, porque ele não deixava eu entrar dentro de casa, ele queria me matar. Só que eu já, sabendo da importância de ser dizimista, eu passei a ser uma dizimista fiel. Aí já foi começando as coisas a mudarem na minha casa. Já não faltava mais o alimento. Eu que andei para a igreja muitos anos a pé, já tinha dinheiro para me pagar a condução. Depois já consegui comprar carro e a minha vida foi se transformando a cada dia. Aquele homem que impedia de eu ir para a igreja, hoje ele vai na igreja comigo. Ele chegou a cortar minha Bíblia de faca. Ele não aceitava a minha fé, mas eu continuei firme, confiante que Deus ia mudar a história da minha vida. Aí foi quando apareceu a minha loja, a pessoa chegou na minha casa por volta de umas 10 horas da noite me oferecendo essa loja para mim comprar. E eu falei para ela, mas eu não entendo nada de material de construção. Ela falou assim, mas eu quero vender para você. E ali eu vi que era a mão do próprio Deus, porque eu não sabia o que era uma conexão, eu não sabia o que era um cotovelo. Cotovelo, que eu saiba, é o que a gente tem no braço. Mas eu fui na fé, estou construindo a minha loja, já está no 3º andar, Deus tem prosperado, Deus tem abençoado. Deus, Ele é o primeiro na minha vida e eu sou a segunda, porque Deus usou um homem de Deus para roubar a vida velha que a Irenilda tinha, para me dar uma nova vida. E eu sou muito grata a Deus e à Igreja Universal pela vida que eu tenho hoje, pela pessoa que hoje eu sou. Eu não falei para você? Essa palavra é verdadeira, gente. Deus é verdadeiro, Deus existe. Deus não é conto de fada, Deus não é religião, Deus não é blá, blá, blá. Deus é poder, Deus é grandeza, Deus é salvação. Deus é isso aqui, ó. Família, casamento, prosperidade, saúde, conforto, ô coisa boa. É ou não é? Deus é isso tudo e muito mais. Mas você não conhece essa vida. Você só conhece o lado mal da vida. É ou não é? O que está faltando? Está faltando você fazer o que a Irenilda fez. Você faz tudo errado. Mas quando a Irenilda, que fazia tudo errado, decidiu a fazer as coisas, não da cabeça dela, mas como diz a palavra de Deus, aí já foi. Aí já era para o capeta, para o encosto, para o vício do marido. Ela chegou a ser ameaçada pelo marido. Mas nada agora conseguia impedi-la de buscar a Deus, de obedecer a palavra de Deus. Essa é a proposta de Deus para você. Nesse domingo, no primeiro domingo do 2º semestre, eu vou lhe ungir com um óleo. Mas antes de exibir as imagens do óleo de Betel que você derramou sobre a pedra, olha só, presta atenção. Deus cuidou e cuida dos que o honram em primeiro lugar, como cuidou da Irenilda. Quem se responsabiliza em sustentar a casa de Deus, Deus se responsabiliza em sustentar a essa pessoa. Deus quer se responsabilizar em sustentar você, abençoar o seu casamento, a sua família. Mas para isso você tem que obedecer a sua palavra, empenhar a sua palavra. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter formação acadêmica, curso de teologia, você não precisa fazer caridade, você precisa respeitar, honrar a sua palavra. Porque se você não honra a sua palavra, como é que você vai obedecer a palavra de Deus? Eu vou lhe ungir, hein? Eu vou lhe ungir com este azeite aqui, ó. Esse azeite aqui foi recolhido. É o azeite que você derramou sobre a pedra e fez o voto de Betel. Lembra? Nós vamos pegar este azeite e vamos ungir o alto da sua cabeça com óleo. Para você ter saúde, sabedoria e força. Domingo agora às 18 horas. Não tem desculpas. Domingo ao pôr do sol é hora e dia de você estar na casa de Deus.
A natureza humana sempre está buscando algo mais. Mas sempre estará faltando algo mais na sua vida. O ser humano nunca está satisfeito. Jacó chegou ao ponto de ser rico. Ainda assim, era cheio de medos e conflitos. Mesmo tendo bastante, não tinha tudo. Ainda lhe faltava o principal, a natureza de Deus. No val de Jaboque, se esvaziou de si mesmo e lutou com Deus pela mudança do seu interior. A partir daquele momento, teve a sua natureza transformada e se tornou Israel. Se você deseja uma nova vida, ser transformado, lute como Jacó, pois quem recebe a natureza divina recebe o tudo de Deus. Fogueira Santa, no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Eu nasci em Alagoas, numa cidade chamada Palmeira dos Índios, uma cidade pequena. Eu vim de uma infância muito sofrida. Nós éramos em nove irmãos. E meu pai, ele trabalhava muito. A minha mãe também, para a gente ter o melhor, mas a gente não tinha o melhor. A gente passava necessidade. Eu vindo que naquela infância eu não ia conquistar nada, lá naquele lugar onde eu estava, eu pensei em vir embora para São Paulo. Aí quando eu vim para São Paulo, eu tinha um sonho de ter o melhor. Eu tinha um sonho de poder um dia retribuir meu pai aquilo que ele fez por mim. Mas não consegui não. Esses sonhos foram frustrados. Trabalhei muito tempo aqui em São Paulo, arrumava o trabalho, não dava certo, arrumava outro, também não dava certo. Eu não conseguia parar em lugar nenhum. E eu tinha essa dificuldade de arrumar um trabalho bom porque eu não tinha estudo. Eu não tive a oportunidade de estudar na minha infância. E aí ninguém dava valor à minha pessoa. Eu não conseguia entrar em um lugar que eu queria, uma empresa que eu queria. Eu batia nas portas, pedindo emprego. E quando olhava meu currículo, que eu tinha a 3ª série do 1º grau. E eu queria trabalhar. Eu só queria realizar meu sonho. De voltar lá e falar, pai, eu consegui. Ajudar a minha família, ajudar a minha mãe e meus irmãos. Passou muitos anos e esse sonho não foi realizado. Eu também passei fome aqui em São Paulo. Eu cheguei a morar na rua também em São Paulo. Para quem tem um sonho de conquistar, de mudar de vida, foi uma frustração muito grande aqui. Eu tinha insônia, eu tinha pesadelos, eu tinha medo de morrer, eu ouvia voz, eu via vulto, eu tinha depressão, porque tinha época que eu só tinha vontade de chorar. E eu nem sabia o que era depressão. E aí foi onde realmente, ali eu me vi no fundo do poço. Ali foi, eu vi que realmente eu tinha que buscar ajuda em quem poderia me ajudar. Mas eu estava longe de Deus. E por isso que a minha vida era só frustração. Nada dava certo para mim. Eu falava com Deus, meu Deus, me tira dessa situação. Eu sei que Deus ele ouviu a minha oração, porque dias depois, a minha irmã imediatamente me convidou à igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, que ela já frequentava. Aí quando eu cheguei lá, eu vi tudo diferente. Eu fiquei espantado com tanta coisa maravilhosa que eu vi ali. Eu cheguei arrasado, eu cheguei chorando, frustrado, triste. E a única coisa que eu senti Deus falar é que Ele estava comigo.
E eu falei, mas eu estou cansado dessa vida. Eu sei que o Senhor está comigo, mas eu estou cansado. Cheguei numa época de fogueira santa de Israel. Olha, foi maravilhoso. A fogueira santa de Israel é uma porta que Deus criou para aqueles que passar por ela mudar de vida. Eu sacrifiquei todo o pecado, eu sacrifiquei mentira, porque eu não cheguei e fui querendo colocar o material apenas no altar. Eu comecei pelo espiritual e eu vou sacrificar o que for preciso para conquistar a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é o Espírito Santo. Subi no altar um Matias frustrado, derrotado, um Matias que sem perspectiva nenhuma de mudança de vida, mas o Matias desceu do altar uma nova pessoa. Eu já desci com aquela força, aquela certeza que a minha vida já era outra, ainda que os meus olhos físicos não estivessem vendo, mas eu já acreditava que a minha vida era outra. Eu estava louvando a Deus, buscando o Espírito Santo, e eu não imaginava que eu ia receber ele naquele dia. Eu já sabia que eu estava seguro da minha salvação, que eu tinha certeza ali que eu não ia mais voltar para o mundo. Eu digo, agora eu vou lutar pelo financeiro. Eu quero glorificar a Deus de verdade com a vida financeira. Deus, ele me deu ideias para criar algo diferente. Essa máquina, ela é diferenciada de todos os equipamentos que existem lá fora. Todos que têm o nosso equipamento, eles sabem que a nossa máquina é diferente. Mas por quê? Porque foi Deus que deu a ideia para criar algo diferente. As hélices, as facas que trituram o açaí, trituram o alho, as frutas, enfim. Foi uma ideia que veio de Deus, não veio de mim, porque eu não tenho estudo. Eu não tenho vergonha de falar que eu só estudei a 3ª série do 1º grau. Mas você pode ter certeza que Deus, ele é o engenheiro dos engenheiros. E ele me transmitiu uma ideia para me criar essas hélices e fazer a diferença. Você vê que de 3 anos para cá, onde houve essa entrega, foi onde a minha vida começou a mudar completamente. A empresa hoje é avaliada em mais de 5 milhões. Além dela, a gente tem carro, para quem morava em rua, dormia na rua, Deus, ele colocou a gente para morar em condomínio fechado, com segurança para mim, para minha família, para minha casa. Deus me tirou da vergonha. Todos que olhavam para o Matias fracassado, o Matias que não tem estudo, todos que olhavam para mim desacreditado e falavam, ele não vai vencer, porque era isso que eu ouvia. Você não tem estudo, não tem como você crescer na vida. E depois dessa entrega a Deus, o sacrifício no altar, na fogueira santa de Israel, e depois que eu recebi o Espírito Santo, foi quando tudo começou a mudar. Porque eu digo que sem o Espírito Santo eu não estaria aqui. E hoje o Matias é um Matias feliz, um Matias que ele não depende de parente, não depende de favores, um Matias que gera emprego para mais de 15 famílias, direto e indiretamente. É um Matias de sucesso. Mas tudo isso é para a glória do meu Deus. Eu só apenas estou aqui administrando as riquezas de Deus aqui na terra. Mas Ele é o dono e eu considero que eu sou administrador das riquezas dEle. Deus, Ele mudou a minha vida por completo. Eu lembro que, voltando um pouquinho atrás, daquela infância que eu vim daquela infância pobre, que o meu pai, há pouco tempo atrás, eu pude presentear ele com uma caminhoneta. Ele ficou muito feliz. Foi uma alegria para mim muito grande poder presentear meu pai com aquele carro, porque ele não tinha carro. E uma coisa é receber um carro, outra coisa é receber um carro de luxo. Ele ficou muito feliz, ele não imaginava aquilo. De 3 anos para cá, a minha vida mudou completamente. O que eu não conquistei em 20 anos atrás, eu conquistei em 3. Porque o altar, ele muda sim a nossa história. Eu não abro mão da fogueira santa de Israel. Quantas tiver, todas eu vou entrar. Antes eu procurava emprego em uma empresa milionária e hoje eu administro uma para meu Deus. Então, é só vitória. Até quando você vai continuar perdendo as lutas dessa vida?
Eu sei. Até o dia em que você lutar com Deus como príncipe, como fez o semi-analfabeto Matias, hoje empresário, com um patrimônio acima de 5 milhões de reais. Meu amigo, no dia que você lutar com Deus como príncipe, quer dizer, com sinceridade, com humildade, com coragem, com sacrifício, fé, revolta, quando você lutar realmente com Deus, não como enganador, e sim como príncipe, então você vai ser transformado, porque Deus não faz acepção de pessoas. O Vale de Jaboque, essa fogueira santa é para você que diz: bispo, eu quero ser cheio do Espírito de Deus, eu quero ser transformado em príncipe, em princesa, em filho do Altíssimo. Eu quero ser cheio do Espírito de Deus. E você que diz: eu já sou filho do rei, eu já sou filho, sabe, do rei. Então, cadê a vida de príncipe? Você tem que mostrar essa vida de príncipe. Você tem que desfrutar dessa vida de príncipe para evangelizar aqueles que dizem: eu quero ver para crer. Então, que vejam, creiam e ó, bico fechado. Se abrir a boca, tem que ser graças a Deus. Deus existe. Nós vamos para lá, ó. Vamos lá para o Vale de Jaboque. Diga: é para lá que eu vou. Fala, gente. É para lá que eu vou. Fala aí, por favor. É para lá que eu vou. Esvaziar-se. Você vai se esvaziar de si mesmo para ser cheio do Espírito de Deus. Tire a sua dependência de pessoas, de si mesmo, de coisas e fique dependente de Deus. Por meio do seu sacrifício, Ele vai transformar a sua vida. Domingo agora, às 18 horas, não esqueça, nós vamos lhe consagrar com um óleo de Betel. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Desde os primórdios da humanidade já existia fome, guerras, crimes terríveis, desastres naturais, doenças e até terremotos. Mas a incidência vem aumentando drasticamente. 50 anos atrás, quando os meios de comunicação em massa já alcançavam a população amplamente, não se ouvia tanto a respeito de crimes como esses. Larissa Yasmin Pires de Moraes, de 21 anos, confessou ter matado a filha, de 2 anos, na kitnet onde moravam com 2 facadas. Um jovem de 18 anos invadiu hoje uma creche na cidade de Saudades, em Santa Catarina, e matou pelo menos 5 pessoas, 2 funcionárias e 3 crianças. Depois do ataque, o agressor tentou tirar a própria vida e foi levado para o hospital. Todos os moradores se prontificaram para tentar encontrar o pequeno João Pedro, de 3 anos. A Thaís, mãe da criança, disse que ele havia fugido de casa logo pela manhã, ao sair, atravessar o quintal para ir até o banheiro. A mãe do Gleison, que é o padrasto do menino, não acreditou na história. Mas mesmo assim, todos começaram a procurar por ele. O que ninguém sabia é que o corpo do João Pedro estava logo ali embaixo, enterrado. E quem fez isso foi a própria mãe, a Thaís, com a ajuda do Gleison, o namorado. As guerras também não aconteciam tão frequentemente. Os últimos 200 anos foram os mais violentos da história. A cada ano, ouvimos falar de mais destruição por desastres naturais. As doenças também sempre existiram, mas nunca surgiram epidemias e novos vírus com tanta frequência. E mesmo com tantas mudanças na economia e avanços tecnológicos, quase 1 bilhão de pessoas em 93 países passam fome atualmente. Assim como vêm as dores do parto, aquela mulher que está grávida, aumentando gradativamente, até chegar a hora, estamos vivendo o princípio das dores. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão,
ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.